meus queridos amigos que seguem o canal Insert Coin Brasil. Hoje vamos falar da revista Game Power número 13, julho de 93. Só para vocês terem uma ideia, o caos que era o Brasil essa época, a revista custava 170 mil cruzeirinhos. A número 12, 120 mil. E a 11, 85 mil cruzeirinhos. Em apenas 2 meses, a revista dobrou o preço. Isso acabou, graças ao nosso querido presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas, infelizmente, as coisas estão voltando a ficar ruim novamente, não é mesmo? Mas, vamos que vamos. Apenas para nos posicionarmos na linha do tempo, 93 foi um ano bem bacana. Eu deixei um link aí embaixo para vocês darem uma olhadinha o que estava pegando na televisão, no cinema, que é sempre bacana falar sobre isso, né? Só falar sobre uma informação específica de julho, né, que foi quando foi lançada essa revista. Julho de 93 foi o mês do final da turnê Use Your Illusion da banda Guns N' Roses, que era uma banda que fez muito sucesso aí nos anos 90, finalzinho dos 80. Foi o último ano que o Axl, que é o vocalista que era todo bonitão, se apresentou bonitinho, né? Depois ele ficou panchola que nem o meu tio Vini, né? Então foi o último ano aí que realmente o Guns fez alguma coisa bacana. E eu até tinha esse vinil, um bolachão. E porra, tinha uma música lá que era foda, que era You Could Be Mine, que era a trilha do Exterminador do Futuro 2. Puta filmão. O Cyborg de metal líquido, caraca, apavorou tudo. Tem um trechinho pra vocês verem. Mas é isso aí. Bom, sem mais delongas, né, vamos falar sobre a revista em si. A revista Game Power é uma revista que na época só tinha jogo da Nintendo, né? Era bem pro público que tinha o Nintendinho, o Super NES. E depois, aí no futuro, ela se uniu com a Super Game, que só tinha da SEGA, e virou o Super Game Power, né, que foi um sucesso aí também nos anos 2000, todo mundo comprava, né, porque aqui não tinha internet, para ver uma porra de uma dica você tinha que esperar um mês inteiro, e se você perdesse a revista, se lascou, né. Então essa revista aí, ela acabou se unindo, e tem um link aí embaixo para vocês se interarem aí da história full dela, da história inteira dela. Se quiser dar uma olhadinha, é bem bacana, vale a pena ver também. Bem, o que temos então aí nessa edição? Bom, primeiro o Battletoads, né, que está ilustrando aí a capa, né, mas esse aí é o de Super NES, né, não de Nintendinho, que é o clássico lá. É impossível de terminar aquela desgraça. Aí tem mapas enormes de Final Fight 2. Puta, Final Fight 2 não é legal, não ficou legal. O 1 que era o bicho, o 2 não ficou legal não. Zombies e outros. Zombies é Zombies Ate My Neighbors, que é muito bacana também, depois a gente vê. Super Mario está de volta, que aqui é o Super Mario Collection, né, que depois no Super NES mesmo, no lançamento final, ficou Super Mario All Stars. Mas como essa revista ela era antes do lançamento, talvez esse fosse o nome, né, que eles traduziram, porque em edição brasileira não tinha nada. Os novos golpes de Street Turbo, sem comentários, jogo sensacional, e Jetsons para 8 bits, Nintendinho mesmo. E aí veio grátis aí também uma coisa muito bacana, que é o 9 Game Cards de Final Fight 2, que infelizmente eu não tenho, não guardei para mostrar para vocês, mas pra ver como era diferente o mundo, né? Acho que se tivesse uma coisa dessa hoje em dia, o moleque ia jogar o card pela janela, dá pro cachorro comer qualquer coisa. Isso aí, pessoal, Inside the Magazine. Vamos ver quando abrimos a revista, né, o que nos deparamos. Tem lá o jogo do mês, que é o Battletoads. A carta do leitor, o editor falando que os principais jogos aí que a gente já comentou, que estão na capa. E o próxima Game Power traria o Ogre Battle, que é um jogo também sensacional. A gente vai ver no próximo vídeo aí. Aí tem aí cada personagem, né, que a Game Power tinha personagens editoriais para atingir, né, o público adolescente. Tinha a Marjorie Bros falando do Drácula, que é um outro jogo que a gente vai ver.
O Lord Matias falando dos Monsters, de Battletoads. O Baby Betinho dos jogos de porrada aí, Final Fight 2. O World Heroes 2 também, que é bem bacana. E o Akira falando de RPG, destaque pro Shadowrun, que é muito bacana também. Aí na seção lá de carta do leitor, a gente tem bastante coisa interessante também. O pessoal falando aqui, o comentário desse menino. Dificilmente perco em Street Fighter. É muito legal. E desenho, o pessoal sempre mandava desenhos interessantes aí pra redação. Você vê que é bem molecado que fazia mesmo, amador. E esse desenho especial é o pessoal lá os editores fantasiosos, né? O Baby Betinho, o Akira, cada um com uma roupa do Street Fighter, é muito bacana mesmo. Interessante é que o pessoal falou, desenho incrível, causou tanto furor na redação que pisamos na bola e perdemos o envelope. Pedimos desculpa ao talentoso leitor, pra ver como era a coisa, né? Hoje em dia você tem e-mail, agora tudo em e-mail, aquela época lá, imagina, chegava um monte de carta lá, a molecada abria tudo e perdia as coisas, sensacional. Aí já entrando nos jogos, começamos com Zombies Ate My Neighbors. É interessante, tem uma fase ali, a quinta fase, Weird Kids on the Block, que é uma paródia com o New Kids on the Block, muito legal. E o comentário do Lord Matias aí também, no finalzinho. Mas as armas que aparecem, som para gravar, do peru. Que tipo de expressão é essa, né, que seria utilizada hoje em dia aí? Aí muito interessante, o jogo tem naquela época eles tiravam foto mesmo, né, e colocava as imagens aí do lado tem um pouquinho do gameplay do jogo. Como todos os jogos aqui que eu falo, eu sempre tenho um review do jogo em si, com o link embaixo, então vale muito a pena vocês verem. E acho que de comentário interessante que o pessoal fez nessa revista, esses são os mais. Passando aí para Shadowrun, né, que é uma excelente adaptação do jogo de tabuleiro dos anos 80. Esse jogo, quando saiu para as plataformas domésticas, foi muito interessante mesmo, o pessoal gostou muito, porque é mais um jogo assim de computador na época, computadores mais avançados, e realmente foi uma sensação aí entre os RPGistas, porque como sempre o Super NES na dianteira, né, de RPG, humilhando a SEGA em números de RPG. E aí alguns comentários bacanas aí do Akira, dizendo que é cyberpunk, que tem bastante mistura do jogo com o Blade Runner também, que era um filme muito famoso dos anos 80. Tinha uns replicantes, né, que era muito legal. E detalhe para um comentário, o cenário mistura Los Angeles de Blade Runner com a atual Cubatão. Muito maluco isso, né? Aí passamos para o extraordinário Street Fighter Turbo 2, que era o Street Fighter 2 que fez, nossa, o maior sucesso de todos os tempos, de todos os jogos de luta foi Street Fighter, sem dúvida nenhuma, e saiu milhões de versões aí. Essa versão ele conta aqui bem detalhadamente as diferenças de um jogo para o outro, né? Alguns golpes foram retirados, outros foram acrescentados, você podia jogar com os chefes, que também era uma inovação muito bacana, que o original não tinha. E interessante o comentário que ele fez aqui, a capacidade de memória subiu para 20 megas. Verdadeiro recorde para a Super NES. Acho que até o chip da coleira do meu cachorro hoje tem mais que 20 megas. Que é realmente muito pouco. E aí o detalhe do nome dos chefes aí, que isso aí sempre foi uma confusão. E eu já li muita coisa a respeito disso, e a melhor explicação de ter invertido os nomes na versão americana é porque Mr. Bison, na verdade, era um trocadilho de Mike Tyson. Então na versão americana não poderia ficar assim, porque poderia ter problema de direito autoral, que nos Estados Unidos tem muito. Mas de qualquer forma tá aí, as figuras muito interessantes, eles explicando mais direitinho o golpe, o que ficou, o que saiu nessa versão. Muito legal. Aí tem uma página que divide dois jogos em uma única página, né, que é o Drácula, que na época estava sendo feito um novo filme, uma nova versão do filme do Drácula, né, do Coppola, e lançaram um joguinho, mas joguinho bem fraco.
por isso inclusive só tem metade de uma página. E um outro aí, Great Battle 3, que é o jogo típico japonês, né? Todos os heróizinhos japoneses aí, o Black Kamen Rider, National Kid, quem gosta de mangá é legal, mas no ocidente não faz muito sucesso, né? Tipo que o jogo só fica lá no oriente e acaba não vindo pra cá. Chegamos a Battletoads, que é o jogo de capa, né? E é um jogo muito bom realmente. Não dá pra falar o quão bom é esse jogo, inclusive tem um review aí bem bacana só dele, porque ele é um jogo bem diferente assim dos demais, apesar de ser beat'em up, que é um estilo bem clássico da época, né? Tem muitos outros aí da mesma série, Battletoads e Double Dragon, Battletoads de 8 bits, que era o capeta em pessoa. E interessante é os comentários, né, que tem na edição, principalmente o review aí do Lorde Matias. A parte gráfica é Duca, cara. Até a satânica Dark Queen ficou gostosona com a garibada que deram no kart. Jesus Cristo. Ainda bem que os anos 90 não existem mais, não é mesmo? Mas uma coisa que era muito bacana era a mão e o pé deles se transformavam, parecia chifre quando eles davam uma caceta lá muito forte, então era muito legal e vale a pena assistir o review completo aí desse jogo que é muito bacana. Aí temos o Super Mario Collection, que como eu falei ali na capa acabou nem tendo esse nome, né? Na versão final ficou Super Mario All Stars. E interessante aí na revista mostrando a diferença entre a definição original do 8 bits e dessa nova versão remasterizada, né, digamos. E o comentário da Marjorie Bros ali em cima. São 16 mega. Gente, 16. Mais uma vez aí, acho que qualquer joguinho de celular hoje tem mais que 16 mega. E mesmo assim, pra você ver como eles faziam, né, muito com pouco. Detalhe aí também que o Super Mario 2 ali da fotinho, eles pegaram a foto errada. E a foto do Super Mario 3 eles colocaram na 2, né? Porque na 2 não tinha esse template aí o jogo. Era bem mais tosco, um dos piores jogos do Mario que tem é o 2. E os desenhos da revista também muito legal, um destaque aí pra eles. Aí temos o grande Final Fight 2, né? Que, na minha modesta opinião, desonrou o primeiro. Pô, o primeiro é legal que é o governador lá e dois moleques fica ferrado com a gangue que tá desgraçando a cidade, tipo o Rio de Janeiro e São Paulo mesmo. E sai dando cacetada em todo mundo, né? Aí nesse daí, pô, pega lá o Hagar, que é o governador principalzão. Beleza. Aí pega um ninja chamado Carlos e uma outra, como se fosse uma ninjinha também, né? Chamada Maki. Temaki. Não, Maki. Aí, pô, descaracterizou totalmente, né, cara? Eles saem atrás do mundo inteiro, Hong Kong, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Japão, atrás do pessoal lá da gangue, né, que é o Mad Gear. E, pô, descaracterizou totalmente, né, cara? Barato era ver os cenários lá dos States, pô, Nova York, tinha até um dos cenários lá, tinha as duas torres lá, que Deus as tenha. Tinha lá, então passava por tudo, as ruazinhas de beco de Nova York. Então realmente, pra mim é um jogo que perdeu muito, não ficou legal. E interessante aí da revista que mapas, né? Pô, por que você vai fazer mapa num jogo que é beat'em up, cara? Que é só andar pra frente e dar porrada. Se tivesse aí um labirinto, caminho oculto, né? Fazia sentido, mas também tinha que encher um pouco de linguiça, senão não fechava a revista pro final do mês. Isso aí. Passamos aí para World Heroes 2, né? Esse jogo aí, acho que os jogadores, do modo geral, não tiveram muita gratidão com ele, porque, pô, ele não ficou muito pra posterioridade, né? Hoje mesmo, a gente não conhece muito o World Heroes. Pô, cara, mas na época assim era legal pra caramba, sabe? Tinha uns golpes, assim, bem diferentes. Não precisa falar nada, né? Que era da Neo Geo. Essa parte aí da revista já é a parte de arcade, não é mais de console caseiro. Pô, cara, é bem bacana, eu aconselho todos a darem uma olhada aí no review também do jogo, porque, cara, personagens diferentes, golpes assim bem atípicos, específicos de cada jogador, muito bacana, legal mesmo.
Aí entramos na sessão Telamania. Olha, essa sessão aí, apesar de ser bem pequena, é uma das sessões que eu mais gosto, porque é aí que a gente vê o que eram os lançamentos, as tendências, né, e o que foi de fato concretizado ou não, né? Nessa edição ele fala bastante do PC Engine, que aqui no Brasil a gente chama de PC Engine, né? E tá falando que o console não era muito famoso, muito popular, porque tinha poucos títulos, né? Então tá falando um monte de título aí que seria lançado, Street Fighter 2, Champion Edition, Winds of Thunder, Castlevania X, e realmente assim, continuou com o mesmo problema, né? Porque o que vende console é jogo, não tem outra, é título. Quanto mais títulos você tem, mais você vende. Então, mesmo tendo lançado esses aí, não adiantou. Até hoje hoje já virou até inclusive raridade, né? Porque quando você tem um console assim que não é muito popular, no futuro ele, ao contrário, ele que é o mais procurado, né? Aquele lixo daquele Jaguar lá, por exemplo. Então, no futuro o pessoal vai muito atrás para coleção mesmo. Mas na época realmente não emplacou e ele teve uma vida bem curta e foi massacrado aí pelos rivais da Sega e da Nintendo, né? Aí a outra questão aí da Telamania é o goods, que são os itens, produtos, né, paralelo aos jogos, bonequinho, esse tipo de coisa. E hoje, mais uma vez, para a gente ver a evolução. Hoje, graças a eBay, Mercado Livre, todas essas empresas de internet, a gente consegue comprar coisa do Japão facilmente, chega pelo correio, é bem confiável. Então, putz, mais um ponto positivo aí para onde a gente foi parar. E o último aí é o NES no Super NES, que é uma ideia que eles tinham de fazer com que o Super NES jogasse joguinhos os cartuchos do Nintendinho. E também hoje em dia é amplamente conhecido, existem várias empresas que fizeram isso com sucesso, e inclusive até hoje a gente tem aí um único console, um único periférico que você consegue colocar vários jogos de vários consoles, até Mega, Master, Nintendo, tudo junto hoje em dia, né? Então era uma ideia embrionária que deu super certo, no futuro também ficou bem bacana. Chegamos à sessão de dicas, né? Tinha Power Dicas primeiro de Super NES, aí tinha coisa mais variada do mundo aí, golpe detonante do Dragon Ball Z, dá pra acreditar numa coisa dessa? Hoje você dá pausa no jogo e vê todos os golpes ali, e mais um pouquinho, né? Tinha uns jogos malucos aí, Taros Adventure, Último Chefe, Password também era um item muito requisitado nessas revistas de dicas, né, para você ir direto num nível, então para você ganhar alguma arma especial. Aí tem várias aí, Kendo, Range, tem um monte de coisa, né? Power Dicas de Nintendinho também, mesma coisa, tinha códigos aí, ó, invencibilidade, que eu falei, todas as armas, continue ilimitado, Dirty Harry, então é bastante dica aí da parte de Nintendinho, mais as passwords mesmo, que a molecada ficava o dia inteiro para conseguir uma, era só ir lá na revista e olhar. Por isso que hoje em dia é tudo mais fácil, tudo com save curto, né, em pequeno espaço de tempo, porque senão não daria para você continuar fazendo esses jogos aí que o menino fica o dia inteiro jogando para ter uma password, se você tem tudo na internet. Hoje não faria mais sentido. Aí a parte de detonados, né, temos ali o The Jetsons, né, que sinceramente é um jogo assim que eu acredito que eles fizeram na época porque era o melhor que tinha naquele mês específico, mas realmente assim, pro futuro não ficou, não é um jogo que merece algum destaque, é um jogo de plataforma normal. Aí no próprio detonado, né, a gente consegue ver que é uma fase chefe, uma fase chefe, uma fase chefe, aquele formato bem clássico, né? E engraçado só os comentários aí, o inimigo desta vez é uma espécie de PC do espaço. Depois de detonar um cão robô e uma aranhona, respire um pouquinho, né? Então é muito engraçado mesmo. O pior de tudo, né, que se fosse hoje em dia, talvez eu teria um ódio mortal ter alugado aquela fita na locadora, seguindo o detonado, chegasse aqui depois da quinta face e continua no próximo número. Tais de sacanagem mesmo, né? Mas, coisas dos anos 90, não tem jeito. Esse jogo aqui, pessoal, é o que faz valer você fazer o review de uma revista antiga. Viu? Sinceramente, é o que faz valer.
Olha isso. Mighty Final Fight. Nada mais, nada menos do que Final Fight numa versão de Nintendinho, gente. Pelo amor de Deus, os jogadores parecem anões, né? Porque não tinha bit pra fazer o jogo bem feito, faz de qualquer jeito e lança, né? Então realmente assim, pelas letras foi só lançado no Japão. E... putz, tosqueira total, né, cara? Mas pra quem tinha um 8 bits e não tinha nada pra comprar um de 16, era uma boa de uma opção aí, né? Mas realmente muito interessante, eu nunca ouvi falar numa coisa dessa. E revendo as revistas aí, a gente percebe quão longe ia a invenção do pessoal que produzia soft house aí, que produziam os jogos. Inacreditável. Aí só pra finalizar, tem a parte do Game Boy, lançamentos Game Boy. Naquela época realmente lançava muito pouco jogo de Game Boy, que a capacidade era realmente muito pequena, então tinha que, tava falando da boas ideias aí da soft house, você tinha que ter muito boa ideia para fazer um jogo que era praticamente um Atarizinho, né, e adaptar jogos como Mario. Então, e o pior, ficou muito bom. O Mario 2 é sensacional, um dos melhores jogos que eu já joguei. E tem aí Bubble Jr. e Ring Rage, né? Joguinhos aí bem básicos. E até o próprio conceito do Game Boy fazia muito sentido no Japão, né? Que os jogos são muito baratos, o pessoal até abandonava jogo quando era muito barato no local público, que nem valia a pena levar para casa. Mas no Brasil, como tudo foi sempre muito caro, não dava para você comprar um joguinho, né, sem nem saber exatamente o que é, só pra ver, jogar lá no portátil e abandonar. Então isso não faz muito sentido também no Brasil, mas de qualquer forma tá aí na revista. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse review foi bem extenso aí, abordei o máximo de jogos possíveis. Acho que ficou bem interessante. Tem vários outros reviews aí de outros números. Em breve terá também a Super Game Power, que é outra revista muito bacana. E isso aí, curtam, se inscrevam, deixam comentários aí. Valeu, abraço.